A maioria das pessoas acha que ganhar na loteria é um grito de felicidade. Um momento de euforia. Gente pulando, chorando, ligando para todo mundo. No meu caso, foi silêncio. Silêncio absoluto. Eu estava sentada no banco da cozinha, ainda de uniforme de trabalho, com o celular tremendo na mão e o bilhete dobrado em 4 sobre a mesa. Conferi os números uma vez. Depois outra, até perder a conta. Não havia dúvida. Eu tinha acabado de ganhar na Mega Sena. O prêmio era tão alto que meu cérebro demorou a entender. Não eram milhares, não eram centenas de milhares, eram milhões. O tipo de dinheiro que muda uma vida inteira. E todas as que vêm depois. Meu primeiro impulso foi levantar correndo e contar para todo mundo. Meu segundo impulso foi sentar de novo. Algo dentro de mim travou. Olhei em volta daquela cozinha simples, para a geladeira velha, para o armário com a porta empenada, para a pia manchada de ferrugem. Aquela era a casa onde eu vivia há anos. A casa que eu sustentava quase sozinha. A casa onde eu sempre fui a forte, a responsável, a que resolvia tudo. Respirei fundo. Naquele mesmo dia, mais cedo, eu tinha ouvido mais uma piada disfarçada de conselho. Você precisa parar de reclamar menos, alguém disse. Todo mundo tem problema. Todo mundo. Mas nem todo mundo segura tudo sozinha. Meu nome é Helena. Tenho 41 anos. Sempre fui a pessoa que dava conta. A que emprestava dinheiro. A que escutava. A que resolvia. E talvez por isso mesmo, eu nunca fosse prioridade de ninguém. Enquanto segurava aquele bilhete, pensei em tudo que eu poderia fazer. Quitar dívidas, comprar uma casa melhor. Ajudar quem sempre esteve comigo, dar uma vida confortável para minha filha. Mas antes de qualquer plano, veio uma pergunta incômoda. Se eu perdesse tudo amanhã, quem ficaria comigo? Não era uma pergunta teórica. Era algo que vinha me incomodando havia tempo. Porque, sempre que eu demonstrava cansaço, vinha cobrança. Sempre que eu pedia apoio, vinha silêncio. E sempre que eu precisava de compreensão, vinham críticas. O dinheiro não cria caráter. Ele só revela. Foi ali, naquela cozinha, que tomei a decisão que mudou tudo. Eu não contaria a ninguém. Pelo menos, não ainda. Guardei o bilhete dentro de um envelope, coloquei no fundo da bolsa e fui dormir com o coração acelerado. Dormir é força de expressão. Virei de um lado para o outro a noite inteira, pensando no que aquilo significava. No dia seguinte, a vida seguiu normal, ou quase. Fui trabalhar, peguei ônibus lotado. Cumpri horário, ouvi reclamações. Ninguém fazia ideia de que eu carregava um segredo capaz de virar tudo do avesso. À tarde, parei no banheiro do trabalho, me olhei no espelho e pensei. E se eu fingir que estou quebrada, não pedir dinheiro, não fazer drama exagerado, apenas deixar claro que eu estava no limite. Queria ver quem ficaria, quem ouviria, quem se afastaria. Não era vingança, era um teste. Naquela noite, quando cheguei em casa, sentei na sala e comecei a ensaiar. Como se ensaia uma conversa difícil. Como quem sabe que, qualquer que seja o resultado, nada mais será igual. Eu ainda não sabia exatamente como faria o teste. Mas sabia por quê. Porque antes de dividir uma fortuna, eu precisava dividir a verdade. Para entender por que eu resolvi fingir que estava quebrada, você precisa entender quem eu sempre fui dentro da minha própria história. Eu nunca fui a pessoa frágil da família. Nunca fui a coitadinha. Desde muito nova, aprendi que, se algo precisava ser feito, alguém tinha que assumir, e esse alguém acabava sendo eu. Enquanto outras pessoas reclamavam da vida, eu resolvia. Enquanto choravam, eu organizava. Enquanto fugiam, eu ficava. Trabalhei cedo. Aprendi a contar dinheiro com cuidado, a esticar salário, a escolher o que dava para pagar agora e o que precisava esperar.
Nunca gostei de depender de ninguém. Talvez por isso tenham se acostumado a me ver sempre de pé, mesmo quando eu estava cansada demais para continuar. Com o tempo, essa postura virou obrigação. Se eu dizia que estava exausta, ouvia, mas você sempre deu conta. Se eu dizia que precisava de ajuda, vinham respostas vagas. Vai dar certo, você é forte, forte. Essa palavra pesa mais do que parece. Eu me tornei a pessoa que todo mundo procurava quando algo dava errado. Um problema financeiro aqui, um favor ali, um apoio emocional acolá. Nunca fui ruim em dizer sim. E quem diz sim demais ensina os outros a nunca perguntar se está tudo bem. Minha família se acostumou comigo resolvendo. Colegas se acostumaram comigo segurando as pontas. E, pouco a pouco, eu deixei de ser vista como alguém que também precisava. Ninguém percebeu quando comecei a me sentir invisível. Meu trabalho sempre foi como um nada glamouroso. Horário puxado, salário justo, mas sem sobrar. Eu chegava em casa cansada, mas ainda assim fazia comida, organizava a casa, escutava problemas que não eram meus. Quando eu tentava falar dos meus, o assunto mudava rápido. Depois a gente vê isso. Agora não é o momento. Você está exagerando, e eu engolia. Com o tempo, percebi algo doloroso. As pessoas não me viam como alguém que merecia cuidado. Elas me viam como uma base, e bases não reclamam, bases não caem. Bases não pedem, mas eu estava cansada. Cansada de ser a última a ser lembrada, cansada de ser procurada só quando era útil. Cansada de sentir que meu valor estava ligado ao quanto eu aguentava. Foi por isso que aquele bilhete da loteria mexeu comigo de um jeito diferente. Não era só dinheiro. Era poder de escolha. Poder de finalmente ver quem ficaria se eu parasse de sustentar tudo emocionalmente. Eu não queria testar amor com dinheiro. Queria testar amor sem dinheiro. Queria saber quem continuaria ao meu lado se eu estivesse no fundo do poço. Se eu dissesse, não aguento mais. Se eu precisasse apenas de presença, não de solução, por isso decidi fingir que estava quebrada. Não para manipular, mas para observar. Nos dias seguintes, comecei devagar. Comentários soltos. As coisas estão apertando. Acho que vou ter que cortar gastos. Esse mês foi difícil. Nada dramático, nada exagerado e mesmo assim. Algumas reações começaram a mudar. Algumas pessoas ficaram impacientes. Outras começaram a se afastar. Outras simplesmente mudaram o tom. Foi aí que eu percebi, o teste já tinha começado. Mesmo antes de eu perceber. No início, eu achei que o teste revelaria apenas quem ficaria e quem se afastaria. Eu não imaginava que, além do abandono, viria algo pior, a humilhação. Quando você passa anos sendo a pessoa forte, a responsável, a que resolve tudo. As pessoas criam uma imagem confortável sobre você, e quando essa imagem racha, elas não sentem pena. Elas sentem incômodo. Foi isso que começou a acontecer comigo. No trabalho, eu sempre fui vista como organizada, eficiente, confiável. Mas bastou eu deixar escapar que as coisas estavam difíceis para o tom mudar. Você anda meio abatida, né? Alguém comentou, alto demais para ser preocupação. Antes que eu respondesse, outra pessoa riu. É o preço de não se planejar. Depois de certa idade, erro não tem conserto. Algumas pessoas riram. Outras fingiram que estavam ocupadas demais para ouvir. Ninguém me defendeu. Eu senti o rosto queimar. Não era vergonha. Era a sensação de estar sendo analisada, medida, diminuída. Naquele mesmo dia, recusei um favor que sempre fazia. Algo simples, mas que já não cabia mais na minha energia. A resposta veio atravessada. Nossa, como você mudou. Antes ajudava todo mundo. Agora que está com problema, ficou amarga. Aquilo doeu mais do que qualquer crítica direta.
porque não era verdade. Eu não tinha ficado amarga, eu só tinha parado de me sacrificar em silêncio. As pequenas humilhações começaram a se repetir. Comentários soltos, sempre com aquele tom de estou só falando a verdade. Ainda bem que nunca dependi de você. Imagina chegar nessa idade sem nada guardado. Tem gente que nasceu para correr atrás e nunca chegar. Cada frase parecia pequena isoladamente. Juntas, formavam um peso difícil de carregar. O mais cruel era perceber que aquelas pessoas só se sentiam à vontade para falar assim porque acreditavam que eu estava no chão, que eu não tinha reação, que eu precisava engolir, e eu engoli, uma por uma. Mas algo curioso começou a acontecer ao mesmo tempo. Enquanto alguns se sentiam confortáveis em me diminuir, outros se aproximaram. Uma colega sentou ao meu lado durante o almoço, sem dizer nada por alguns minutos. Depois falou, baixo. Eu ouvi o que disseram hoje. Não foi justo. Outra pessoa me mandou mensagem naquela noite. Não sei como ajudar, mas se quiser conversar, estou aqui. Não eram grandes gestos, não eram soluções mágicas. Era algo raro, presença sem interesse. Essas pessoas não me perguntavam quando eu ia me reerguer, não cobravam reação. Não me tratavam como um problema a ser resolvido. Enquanto isso, quem estava contra mim ficava mais impaciente. Você anda muito negativa, reclama demais. Parece que gosta de se fazer de vítima. E foi ali que eu entendi algo que mudou tudo dentro de mim. Para algumas pessoas, você só merece respeito enquanto é útil. Enquanto eu ajudava, resolvia, sustentava emocionalmente, eu era valorizada. No momento em que mostrei cansaço, virei incômodo, o teste deixou de ser algo controlado. Virou um espelho. Eu comecei a observar em silêncio, não respondia. Não me explicava, não discutia, apenas via quem me olhava com desprezo, quem me ignorava, quem se afastava sem culpa e quem ficava. Esses últimos eram poucos, mas eram reais. Naquele ponto, qualquer dúvida tinha desaparecido. Eu não precisava mais de provas. Já sabia exatamente quem eram as pessoas que me amavam e quem só me tolerava enquanto eu servia. E foi aí que eu entendi. O acerto final não seria explosivo. Seria frio. Porque quem riu de mim acreditando que eu estava no fundo do poço? Não fazia ideia de quão alto eu estava prestes a subir. Depois de tudo que eu vi, ouvi e engoli em silêncio. Não restava mais dúvida. Eu não precisava de mais testes. Não precisava de mais provas. Eu já sabia exatamente quem ficaria comigo se eu não tivesse nada. E quem só me respeitava enquanto eu sustentava tudo. Foi então que decidi que o teste tinha acabado. Na semana seguinte, fui à lotérica validar o prêmio. Entrei sozinha, de óculos escuros e boné, tentando parecer apenas mais uma pessoa comum resolvendo um problema simples. O atendente conferiu os números uma vez, depois outra. Chamou o gerente. O gerente me levou para uma sala reservada, fechou a porta. Sentou à minha frente e disse, com um sorriso contido, parabéns. Você acabou de mudar de vida. Eu não chorei, não sorri. Apenas assenti. Aquela frase não soou como vitória. Soou como encerramento de um ciclo. Dei início a tudo com cuidado cirúrgico. Abri contas novas. Contratei um advogado especializado em patrimônio e um contador que não fazia perguntas desnecessárias. Nenhuma postagem, nenhuma comemoração, nenhum anúncio. Enquanto isso, continuei vivendo como se nada tivesse mudado. No trabalho, os comentários continuavam. Alguns ainda me olhavam com pena, outros com desdém. Uma pessoa chegou a dizer, rindo: pelo menos agora você não precisa se preocupar em dividir herança com ninguém. Eu ouvi. Sorri de canto. Não respondi. Porque o acerto final não precisa de plateia antecipada.
O momento certo veio numa feira à tarde. Uma reunião simples foi marcada, nada grandioso. Apenas uma conversa para alinhamentos importantes. Todos estavam presentes, inclusive aqueles que tinham rido, comentado, se afastado. Eu cheguei por último. Sentei calmamente. Esperei o burburinho cessar. Quando me deram a palavra, comecei devagar. Durante muito tempo, eu achei que meu valor estava ligado ao quanto eu conseguia aguentar, ao quanto eu ajudava, ao quanto eu resolvia. Alguns desviaram o olhar. Quando as coisas apertaram, eu observei. Não acusei ninguém, não cobrei, apenas observei. O clima ficou pesado, então respirei fundo e continuei. Hoje, eu só quero deixar algo claro: eu não estou quebrada, nunca estive. O silêncio foi absoluto. Eu ganhei na loteria. Um valor que garante não só a minha vida, mas várias gerações. Alguém deixou escapar um como assim. Outro riu, nervoso, houve quem arregalasse os olhos. Eu continuei, sem elevar o tom. Fiz questão de não contar antes. Precisava saber quem ficaria comigo quando eu não tivesse nada para oferecer. Alguns rostos empalideceram, outros tentaram sorrir. Alguns, os mesmos que tinham sido gentis comigo nas semanas anteriores, apenas abaixaram a cabeça, como quem já sabia. Não estou aqui para humilhar, ninguém menos, finalizei. Só para esclarecer limites. Quando terminei, levantei, agradeci e saí. O que veio depois foi previsível. Mensagens começaram a chegar. Pedidos de desculpa, justificativas longas, convites repentinos. Eu não sabia, você entendeu errado. Estava preocupado, só não soube demonstrar. Eu li todas, não respondi nenhuma. Porque quem fica só depois da revelação não ficaria antes. Mantive contato apenas com quem esteve comigo quando eu não tinha nada além de cansaço e silêncio. Essas pessoas continuaram iguais. Não pediram nada, não mudaram o tom. Não se aproximaram mais do que já estavam. Isso confirmou tudo. Meses se passaram. Minha vida mudou de forma concreta, mas discreta. Mudei de casa, ajustei a rotina, reduzi o trabalho, dormi melhor. Respirei melhor. Pela primeira vez em anos, vivi sem a sensação de estar devendo algo a alguém. As pessoas que me humilharam seguiram suas vidas. Algumas carregam até hoje o incômodo de saber que erraram. Outras reescreveram a história na própria cabeça. Eu não corrigi nenhuma versão. Porque a verdade não precisa ser defendida quando ela está em paz hoje. Quando olho para trás, não sinto raiva, sinto clareza. Aprendi que dinheiro não muda quem você é. Ele apenas acelera o momento em que você descobre quem os outros são. O verdadeiro prêmio não foi o valor depositado na conta. Foi a liberdade de escolher quem merece continuar comigo. Esse foi o meu acerto final.